Nessa aula nós vamos falar de alguns tipos de barramentos para a conexão de dispositivos de armazenamento de dados. Por exemplo, temos o barramento IDE ou ATA, que é um barramento, é bem verdade, mais antigo, mas que por muitos anos foi um dos principais barramentos para conexão de unidades de armazenamento, como o HD, que é o hard disk, o disco rígido, unidades de CD, unidades de DVD. Agora, é claro que tinham limitações nesse padrão, né? Normalmente a gente encontrava 2 slots IDE na placa-mãe, o chamado IDE primário e o IDE secundário. E em cada um desses barramentos era possível conectar 2 dispositivos simultaneamente, com a utilização de um cabo achatado, que nós chamamos de cabo flat, que poderia ser de 40 ou de 80 vias, dependendo aí do padrão. Esse é o IDE ou ATA, como eu disse, mais antigo, né? A gente costumava identificar esses 2 dispositivos conectados nesse cabo do padrão IDE ou ATA, como um sendo o master, e outro o slave, o escravo. A taxa de transferência de dados era bem baixa se comparado aos padrões atuais, na ordem aí dos megabytes por segundo baixo, né? Aí, é claro, a evolução tecnológica da placa-mãe mostrava aí, eu mostro até um padrão IDE ou ATA aparecendo de uma placa-mãe, mas a evolução tecnológica exigiu padrões de conexão mais avançados, e nessa mesma época que o IDE ou ATA tomava conta do mercado como um dos mais utilizados nas unidades de armazenamento, também existia aí um padrão chamado SCSI, que era recomendado quando havia necessidade de melhor desempenho. Esse padrão SCSI também permitia conectar unidades de CD, DVD, discos rígidos, mas também periféricos externos, como scanners ou impressoras. Hoje em dia também pouco utilizado. Quando eu digo pouco utilizado, é porque atualmente alguns padrões já substituíram também o SCSI e também já substituíram aí o IDE ou ATA, né? Isso em função das taxas de transferência e talvez do custo também, e a forma de conexão que não era tão facilitada como são os padrões atuais. Então agora, pegando o padrão atual, eu diria que o padrão SATA, conhecido como Serial ATA, hoje em dia sim é uma das principais, um dos principais barramentos, uma das principais conexões para conectar unidades de disco rígido, unidades de CD, unidades de DVD, unidades SSD, que são as unidades de estado sólido. Ele acabou substituindo, em grande parte, o padrão IDE antigo e também o padrão SCSI. E hoje é um dos principais tipos de barramento para a conexão de unidades de armazenamento de dados interna, aquelas que estão dentro do gabinete. Esse padrão SATA, ele foi evoluindo aos poucos. Por exemplo, o SATA 1, ele tinha velocidades aí rodando de 1 gigabit por segundo, né? A largura de banda que era suportada pela interface aí era de 150 megabytes por segundo. Já o SATA 2 tinha uma largura de banda que é suportada pela interface de até 300 megabytes por segundo, e logo depois veio o SATA 3 suportando velocidades de até 600 megabytes por segundo. Então o SATA é um padrão que não para de evoluir para atender às novas demandas de velocidade para a conexão de unidades de armazenamento de dados, principalmente unidades de disco rígido, unidades SSD e também, por que não dizer, as unidades ópticas, como unidades de CD, DVD, também discos Blu-ray. Bem, aqui eu mostro para vocês numa placa-mãe os conectores SATA desse barramento, aparecendo ali pequenininho ali embaixo. Ó, esses são conectores SATA de uma placa-mãe. Ok? Bem, vimos bem aí alguns conectores. Eu queria mostrar também um SATA externo, que muita gente conhece como eSATA. Esse funciona como um padrão SATA externo, para conectar unidades que ficam fora do gabinete. Também alguns computadores saem com esse padrão. Vamos fazer uma questão sobre esse assunto então. O padrão Serial ATA ou SATA, que acabamos de estudar ali, é uma tecnologia voltada para letra A, discos rígidos, letra B, mouse, letra C, teclado, letra D, impressoras, letra E, monitores. Como acabamos de ver aí na prática, né, o padrão SATA ele é voltado para unidades de armazenamento de dados. Dentre esses citados na letra A, B, C, D, E, o único que se refere à unidade de armazenamento de dados efetivo é disco rígido, que temos aí na letra A. Claro que o SATA não serve só para disco rígido, mas dentre esses a resposta é a letra A de América. Serve também para SSD, para unidades CD, unidades DVD, entre outras unidades de armazenamento de dados. Certo, pessoal?